Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Equipe F, trazendo tudo sobre a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tudo também sobre o líder Palmeiras. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Tem que trabalhar. E o trabalho do Ancelotti hoje, o principal foi a divulgação da lista que a gente vai acompanhar, rever para alguns e ver pela primeira vez para outros. Olha lá, começando pelo gol. Bento, mais uma vez chamado, goleiro do Al Nassr. O Ederson, que ontem deu uma bobeada no jogo do Fenerbahçe, a gente mostrou aqui nos canais esportivos Disney, entregou um gol, saiu jogando errado, acabou sofrendo o gol. E o Hugo Souza, mais uma vez, assim como o Bento, na lista dos 3 goleiros, o goleirão do Corinthians. Pode virar a página. Laterais convocados para os amistosos contra Senegal, dia 15, na Inglaterra, e Tunísia, 3 dias depois, dia 18, na França. Alexandro, do Flamengo, Caio Henrique, do Mônaco, olha lá, grande novidade, lateral esquerdo, super ofensivo do Bahia, o Luciano Juba. Paulo Henrique, do Vasco, voltando à seleção brasileira, e Wesley, ex-Flamengo, na Roma da Itália. Arrumou a arenga ontem no jogo, hein? A Roma acabou sendo derrotada, né? Ele arrumou a ingresia lá. Pela Internazionale. O Dybala desperdiçou, pelo Milan, aliás, o Dybala desperdiçou um pênalti no finalzinho. Olha lá, jogadores da defesa, miolo de zaga, embora Danilo e Militão sejam versáteis, acho até que é por isso que o Danilo está na lista, acho não, né? Declarado pelo Carlo Ancelotti, o Danilo pode fazer as 4 funções da defesa, daqui a pouco a gente vai mostrar até essa fala do técnico da seleção. Danilo, que não é titular no Flamengo, mas foi chamado. Éder Militão, do Real Madrid. Fabrício Bruno, depois de um jogo muito ruim contra a seleção japonesa, tá de volta. Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG. O Beraldo sobrou, né, em relação à última chamada, à última convocação. O Beraldo que fez a dupla com o Fabrício Bruno contra o Japão. Sandro. Tá machucado. Machucado, né? Aí, jogadores de meio campo, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, e aí, ó, o Fabinho do Al Ittihad. Fabinho que foi à última Copa do Mundo e que recentemente foi lembrado pelo Casemiro numa entrevista coletiva. Perguntaram para o Casemiro qual jogador o Carlo Ancelotti poderia eventualmente chamar para substituí-lo em termos de característica. E o Casemiro citou justamente o Fabinho. Completando essa página, Lucas Paquetá, do West Ham. E aí, jogadores mais ofensivos, atacantes, Estevão do Chelsea, João Pedro, que marcou no final de semana, depois de bastante tempo, acho que ele foi 8 partidas sem marcar, fez o gol da vitória do Chelsea no final de semana, Luiz Henrique do Zenit e Matheus Cunha do Manchester United. Tem mais. Ainda tem mais gente. Richarlison do Tottenham. Esse realmente, se a gente pode dizer uma característica do Ancelotti, é ser grato, né? Parece que ele é bastante grato ao Richarlison. Rodrigo e Vini Júnior do Real Madrid. E aí, a novidade dos 7 jogadores convocados aqui no futebol brasileiro, talvez a que tenha chamado mais atenção, o Vitor Roque do Palmeiras. Ufa! Oswaldo Pascoal me ajuda aqui. Começamos por onde? Vamos começar pelo gol, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Os goleiros convocados são aqueles que já foram observados até pelo Ancelotti e ele continua dando oportunidade para esses goleiros, né? Ele botou o Bento numa partida contra a Coreia e botou o Hugo contra o Japão. Você acha que terceiro goleiro, Pascoal, que o Alisson certamente vai voltar. Terceiro goleiro ficará como? Entre Bento e Hugo, né? Souza... Eu acho que o Ederson, se for, vai para ser o segundo. O Alisson para mim, se tiver em condições normais, o Alisson é o goleiro da seleção. Sim. Em condições normais. Porque o preparador da seleção brasileira é o Taffarel. E o Taffarel, o preparador de goleiros da seleção, a gente não precisa nem... Quando a gente fala do Taffarel, a gente não precisa apresentar credenciais do Taffarel, né? Todo mundo sabe quem é Cláudio André Taffarel, né? Então, você que é mais novo deve saber, Cláudio André Taffarel, um dos maiores goleiros que vestiram a camisa da seleção brasileira.
Mudou a forma dos goleiros italianos jogarem com a bola com os pés. Quando ele chegou na Itália, desculpa até, Pascoal, só para contar isso. Quando ele chegou na Itália, os goleiros italianos chutavam para cima ou para frente a bola. Aí chegou o Taffarel com aquela batidinha, cortada, bate para lá, bate para cá, põe na cabeça, põe na cabeça do centroavante, põe no peito do meia, e aí os goleiros italianos mudaram a forma de bater na bola. E eu acho que com o Taffarel dando as instruções, o Alisson vai ser o goleiro titular. O terceiro goleiro vai... Um dos três aí. Eu também não cravo o Ederson como segundo goleiro da seleção brasileira. Assim, se ele for chamado, não é para ser o terceiro goleiro. O Ederson? É. Ah, mas aí é o seguinte, o Ederson para mim vai... O Ederson foi a última Copa, chegou até a jogar contra Camarões. Se ele for para a segunda Copa, não é para ser o terceiro, né? Eu acho que ele vai brigar por uma vaga ali. Os dois, um vai jogar, os dois outros brigam por posição. Os dois outros brigam por posição. Sim. Eu gosto muito do Bento. Eu acho que a briga é Bento e Hugo. Eu acho que o Bento é um baita goleiro. O Bento é um baita goleiro. Pega a bola, assim, daquelas bolas difíceis. Agora, o Hugo é um goleiro que pega pênalti. Eu não sei se o Ancelotti falou naquela primeira entrevista que ele talvez optasse... aquela exclusiva para o Pedro Ivo, aquela entrevista exclusiva aqui para a ESPN, o Pedro Ivo com o seu brilhante trabalho, entrevistando o Hugo Souza, entrevistando o Ancelotti, que falou do Hugo Souza, que ele precisa de um goleiro que pega pênalti. Para pegar pênalti é o Hugo Souza. Ou é o Hugo Souza ou o goleiro que está jogando no Palmeiras agora? Carlos Miguel. O Carlos Miguel. Está jogando bem, hein? Tá jogando Pegou bem o Carlos Miguel. Pegou bem nesse final de semana. O Everton ou o Carlos Miguel? Defesas... Oi? O Everton ou o Carlos Miguel? Só não, calma, deixa o Everton não, Fiormonte, a gente fala sobre isso. Até lá tem muito jogo pela frente. Eu acho que, começando pelo gol, acho que não tem novidade nenhuma. Na minha opinião, segue tudo normal. O Ancelotti parece que no plano da meta brasileira, ele não vê dificuldade, pelo que ele está relacionando. A gente vê outras posições com muitas variações, mas no gol eu não vejo problema, não. Zinho, algo a dizer sobre os goleiros convocados? A minha leitura é que os três, nesse momento definido para mim, é o Alisson, o Ederson e o Hugo. O Hugo porque joga no Brasil, então o Ancelotti está vendo muito mais, além de vê-lo ao mesmo tempo com o Bento na seleção. Mas por ele estar jogando no Brasil, jogando na potência que é o Corinthians, que tem muita visibilidade, que vai disputar semifinais de Copa do Brasil, o Corinthians está numa ascensão no Campeonato Brasileiro para buscar uma vaga também pelo Campeonato Brasileiro na Libertadores, acho que vai levar uma vantagem sobre o Bento, né? Mas, assim, pelo menos a gente já sabe que dos 4 goleiros que estava sendo convocado, não vai fugir disso, não vai vir uma novidade no gol. E eu acho que, nesse momento, o Hugo Souza leva vantagem sobre o Bento. Antes da gente ir para os laterais, vamos dar uma olhadinha nos zagueiros. Vou pedir para o Fabrício colocar de novo a relação dos zagueiros da seleção brasileira, convocados hoje. Danilo, Éder Militão, Fabrício, Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Zé, já vamos botar o dedo direto na ferida. O Fabrício Bruno sendo chamado, você acha que teve do técnico da seleção brasileira que tipo de intenção? Mostrar que não é uma falha que vai fazer um jogador não retornar à seleção? Eu acho que é isso daí mesmo. Né? Tem a conduta do jogador dentro da seleção, do ambiente da seleção. É natural você errar, às vezes você erra, às vezes você acerta. Isso faz parte do jogo de futebol. Aquela história que todo mundo fala, né? Só erra quem está dentro do campo. Ele errou, assumiu a falha, só que quando volta a jogar no Cruzeiro, volta mostrando personalidade, jogando bem, não dando brecha para atacantes, está jogando muito bem no Cruzeiro. Então, assim, acho que o treinador leva muito em consideração isso. Será que ele vai sentir no seu clube? E eu acho que tem muito contato do dia a dia. O Ancelotti, não sei se o vovozinho vai poder falar isso, mas eu acho que o Ancelotti tem muito dessa questão da percepção no dia a dia, na forma como é o caráter do jogador, como ele se ambienta no time. Porque o Ancelotti, ele preza por uma coisa, já deixou muito claro, é o grupo. Desde o primeiro jogo, desde a primeira coletiva, ele falou isso, é o grupo. Então, às vezes, ele prefere um jogador que falhou, mas que ele viu que deu uma sequência que pode acontecer, porque ele também já foi jogador. Isso pode acontecer. E, peraí, vamos dar uma segunda chance, vamos ver se vai acontecer isso. E aí, eu acho que está mais para essa segunda chance e pela conduta do Fabrício Bruno no dia a dia da seleção. Zinho, você acha que o fato de ele ter chamado 5 nomes
para a zaga é um indicativo que para esse setor, para a Copa do Mundo, ele vai levar esse número? Acho que sim. Como serão 26, né? Serão Provavelmente. 26, não é isso? Sendo 26, sim. Eu acredito que na zaga ele possa levar um quinto zagueiro e aí olhar para o ataque também, porque ele tem muitas opções, ele pode abrir um leque maior para atacantes, né? Atacantes que fazem função de meia. Como ele não encontrou, a gente vai chegar ainda lá. Mas a pergunta que se eu tivesse que fazer, eu faria sobre o meia camisa 10. Que todo mundo fala que tem carência nas laterais, quem vai ser o atacante, se vai ter um cara de área, né? Acho que zaga e goleiro nem tanto, porque eu acho que desses nomes aí, 3 já estão na Copa do Mundo, não acontecendo nenhum problema físico. Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos são nomes que já estão na Copa. Os outros 2, eu acho que o Fabrício Bruno, com essa convocação, leva uma vantagem muito grande, porque se ele não fez um bom jogo e ele é mantido, a gente não vê mais o nome do Léo Ortiz na seleção brasileira. Acho que o Léo Ortiz perdeu espaço. O Léo Pereira nunca teve uma chance. O Danilo tem, que é reserva desses 2 que eu falei. Mas ele, na entrevista coletiva, disse o porquê. E eu entendi. Ele é versátil, ele faz as 4 posições da linha defensiva, lateral direito, lateral esquerdo e zaga pelo lado direito e lado esquerdo. Foi palavras do Ancelotti sobre o Danilo. E entrega o que a gente sabe que o Danilo tem de sobra. A liderança, a gestão do grupo, a confiança dos jogadores. O Danilo larga muito na frente por esse motivo. Por vivência na seleção, por vivência na Europa, por um prestígio muito grande na Europa de respeito dos adversários e por essa versatilidade de jogar em várias funções da linha defensiva, pode ser esse quinto zagueiro. E o Fabrício Bruno, mantendo um bom nível no Cruzeiro, ele vai estar nessa disputa aí com Beraldo, com Alexandro, né? É Alexandro também, né? Sim. A gente está chamando ele de Alex. Eu acho que assim, não vai fugir muito disso, mas ele tem dito muito dessa coisa de grupo, o Zé Elias foi muito feliz, e ele repetiu isso ali para mim também, que o Brasil tem jogadores talentosos, por isso que ele colocou um leque muito grande, que ele estava observando, dando oportunidade, que ele queria conhecer, não era nem só o jogador na qualidade técnica, era dentro do ambiente da seleção, comportamento, atitude, personalidade, a desenvoltura ali com o grupo, o dia a dia de treinamento, a intensidade, o trabalho. Ele falou mais uma vez sobre intensidade. Não vai levar um jogador para jogar só 15 minutos. Um companheiro nosso ali fez uma pergunta muito inteligente, sem citar nome, mas eu acho, a minha leitura é que era muito sobre o Neymar. Você vai levar um jogador para jogar só 15, 20 minutos durante a Copa, você precisar dele de 20, 30 minutos, e ele foi enfático. Para um primeiro jogo, para um segundo jogo, pode acontecer, mas para a Copa toda não. Eu preciso do jogador bem fisicamente. Vamos colocar no ar agora uma resposta do Carlo Ancelotti falando sobre 2 jogadores, foi uma pergunta até feita pelo nosso Pedro Ivo Almeida. O Pedro Ivo perguntou sobre Alexandro e Danilo, os 2 jogadores do Flamengo convocados que apareceram na lista de hoje. Vamos ouvir o que disse o técnico da seleção. Dos cosas distintas. Alexandro creo que cuando está bien, lo mostró también no primeiro jogo, que jogamos los primeros 2 jogos que jogamos em junho, onde jogou muito bem, é um lateral esquerdo muito fiável. O Ancelotti, ele está mostrando isso. Eu quero uma seleção, eu não quero um time que jogue para um atleta. Eu não quero isso. Eu quero uma seleção, porque ele sabe que todo mundo joga para a seleção brasileira. A seleção tem que ser mais importante. 1 horinha de seleção brasileira tá bom, né, senhores? Puxa. Daqui a pouco, já vão pensando aí, o Sport Center está comemorando agora em novembro 25 anos no ar.
É o principal telejornal esportivo do mundo. E eu quero, já para a gente dar o pontapé inicial nas comemorações, saber de cada um dos três o fato esportivo É agora? mais marcante desse período. Depois do break, já vai pensando aí, Mas eu posso Pascoalzinho. falar uns 5? Não, só um. Elege o número 1, a gente volta já. Não, posso falar um pouco mais que 5. Ainda mais com a trilha tocada pela Orquestra Sinfônica Heliópolis do Instituto Bacarelli. Você quer ouvir, Foro Esporte? Então, desfrute. Era 28 de fevereiro quando Vitor Roque assinou o contrato com o Palmeiras e mudou a rota da carreira, passado pouco mais de uma temporada sem espaço na Espanha. 8 meses depois, o atacante vê o plano dar resultado. Está convocado para a seleção brasileira, com proposta milionária do futebol árabe e no radar de clubes da Europa. Hoje, temos uma chuvarada de ligações de europeus, principalmente Premier League e Itália. Ligam para perguntar valor, condições, mas estamos em meio de temporada, contou ao GE o empresário do atacante André Curi. Já teve oferta do mundo árabe de 35 milhões de euros, que não interessava, e agora vai chegar proposta na casa dos 50 milhões de euros da Premier League. Completa Curi, que descarta o Manchester United entre os que procuraram. O valor corresponde a 308 milhões na cotação atual. Apesar das procuras, o Palmeiras não tem interesse na venda do camisa 9 agora. Até porque se trata de uma posição em que teve dificuldades de encontrar opções que agradassem no mercado e não fez à toa o investimento de 25,5 milhões de euros fixos, cerca de 154 milhões na cotação da época, no centroavante, além de valores em bônus a serem pagos ao Barcelona. É a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. No staff de Vitor Roque, o primeiro plano era voltar ao Brasil para recuperá-lo a nível de confiança e desempenho, sem necessidade de acelerar as movimentações. O plano era voltar para cá, ficar forte novamente e estudar o mercado também. Se chegar uma proposta boa para todos e tiverem entendimento de que quer sair, está aberto para escutar, mas ele está muito feliz no Palmeiras. Foco agora é tentar ganhar o Brasileiro e Libertadores. Em 8 meses de clube, Vitor Roque viveu oscilações antes de brilhar. Demorou 12 jogos para marcar o primeiro gol e auxiliava o time com outras participações decisivas, sofrendo os pênaltis contra São Paulo e Corinthians, por exemplo, na semi e na final do Paulista. Só a partir de agosto, com a mudança de posicionamento do ataque que passou a ter Roque e Flaco Lopes, o camisa 9 começou a viver seu melhor momento. São 13 gols e 5 assistências no novo formato, com números que o levaram à seleção brasileira de Carlo Ancelotti pela primeira vez. Está merecendo a seleção brasileira, diz Curi. Roque está na lista ao lado de João Pedro, do Chelsea, e Richarlison, do Tottenham, para a posição de centroavante e disputa os amistosos contra Senegal e Tunísia, dias 15 e 18 de novembro em Londres, na Inglaterra, e em Lille, na França. Desfalca o Palmeiras contra Santos e Atlético Mineiro no Brasileiro. Depois, a seleção faz em março outros 2 amistosos, provavelmente contra a França e Croácia, sendo as últimas partidas antes da convocação final para a Copa do Mundo, que terá a lista definitiva divulgada em maio.